Então, boa noite a todos. Mestre Jesus, muito obrigado por estarmos reunidos em seu santo nome, por toda a intuição, toda a proteção, toda a ajuda que temos na nossa jornada evolutiva. Obrigado por esse planeta maravilhoso, nos serve de lar, estando encarnado ou desencarnado. Obrigado pela ajuda dos bons amigos espirituais e pedimos que ilumine a todos nós que passamos por essa transição planetária. Então, ilumine a cada um de nós, dentro da nossa necessidade, dentro do nosso merecimento, para que possamos enfrentar o nosso desafio diário com muita coragem, muita fé, muita determinação. Intua a cada um de nós que essa discussão feita na noite de hoje seja frutífera, abençoada a todos. Muito obrigado e graças ao bom Deus. A Ângela abriu o Evangelho no capítulo... Capítulo 14. Honra teu pai e tua mãe, instruções dos espíritos, a ingratidão dos filhos e os laços de família. Muito bem. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre... Todo mundo sabe que a Terra é plana, né? Então, a gente vai falar sobre sobre a Terra ser plana. Essa semana, né, eu vi no jornal, né, um rapaz que acreditava que a Terra era plana e ele percebeu com as observações que a Terra era redonda. Eu falei, nossa, ele conseguiu perceber. Eu não sei exatamente qual foram as observações dele, mas ele acreditava que a Terra era plana, mas ele conseguiu deduzir, né? Conseguiu perceber e mudar a convicção dele para uma Terra esférica. Mais. Quem vai ser o leitor de hoje? Celso pode ler. Ah, a Eliana tá com vontade de ler. Pode ler, Eliana. Olhe e lê. Acho que eu tô vendo aqui. Acho que eu posso ler. Pode começar? Por favor. Antigos e modernos sistemas do mundo. A primeira ideia que os homens formaram da Terra, no movimento dos astros e da constituição do universo, há de, a princípio, ter se baseado unicamente no que os sentidos percebiam, ignorando as mais elementares leis da física e as forças da natureza, não dispondo senão da vista como meio de observação, apenas pelas aparências podiam eles julgar. Vendo o sol aparecer pela manhã de um lado do horizonte e desaparecer à tarde do lado oposto, concluíram naturalmente que ele girava em torno da Terra, conservando-se imóvel. Se lhes dissessem, então, que o contrário é o que se dá, responderiam não ser possível tal coisa, objetando: vemos que o Sol muda de lugar e não sentimos que a Terra se mexe. Acho que é por isso. A pequena extensão das viagens, que naquela época raramente iam além dos limites da tribo ou do vale,
não permitia se comprovasse a esfericidade da Terra. Como? Ao demais, haviam de supor que a Terra fosse uma bola? Os seres, em tal caso, somente no ponto mais elevado poderiam manter-se e, supondo-a habitada em toda a superfície, como viveriam eles no hemisfério oposto, com a cabeça para baixo e os pés para cima? Ainda menos possível houvera aparecido isso com o movimento de rotação, quando, mesmo aos nossos dias, em que se conhece a lei de gravitação, se vêem pessoas relativamente esclarecidas não perceberem esse fenômeno, como nos surpreendermos de que homens das primeiras idades não o tenham sequer suspeitado? Para eles, pois, a Terra era uma superfície plana e circular, qual uma mó de moinho, estendendo-se a perder de vista, na direção horizontal. Daí a expressão em uso, ir ao fim do mundo. Desconheciam-lhe os limites, a espessura, o interior, a face inferior, o que lhe ficava por baixo. Por se mostrar sob forma côncava, o céu, na crença vulgar, era tido como uma abóbada real, cujos bordos inferiores repousavam na terra e lhe marcavam os confins. Era uma vasta cúpula cuja capacidade o ar enchia completamente. Sem nenhuma noção de espaço infinito, incapazes mesmo de o conceberem, imaginavam os homens que essa abóbada era constituída de matéria sólida, donde a denominação de firmamento que lhe foi dada e que sobreviveu à crença, significando firme, resistente do latim firmamentum, derivado de firmus e do grego hermatos, firme, sustentáculo, suporte, ponto de apoio. As estrelas, de cuja natureza não podiam suspeitar, eram simplesmente pontos luminosos, maiores ou menores, engastados na abóbada, como lâmpadas suspensas, dispostas sobre uma única superfície. E por conseguinte, todas à mesma distância da Terra, tal como as que se veem no interior de certas cúpulas, pintadas de azul, figurando a do céu. Continua? Se bem hoje sejam outras as ideias, o uso das expressões antigas se conservou. Ainda se diz por comparação a abóbada estrelada sobre a cúpula do céu. Igualmente desconhecida era Dá uma então a pausa agora. formação. Dá Tá, uma pausinha agora. tá. Então, quanto mais para trás, as leis da ciência eram desconhecidas. Então, o que você ignorava as leis, você tentava descrever o que você via, o que você pelos próprios olhos. Então, você acreditava que a Terra era o centro, que o Sol girava, que a Lua girava, que as estrelas estavam fixas em algum lugar, em alguma abóbada, em alguma estrutura física, alguma coisa. Não se conhecia a lei da gravidade, então
Como é que se ia pensar que a Terra era redonda e as pessoas estavam do outro lado? Então, como é que você vai lá? Os chineses estão de cabeça para baixo. A gente sabe hoje Pois porque existe, a gente conhece a lei da gravidade. Então, é possível a gente entender isso. Mas, por exemplo, a Terra está girando, ela está rodando. Vocês estão sentindo que a Terra está rodando? Por que a gente não sente? Vocês estão num automóvel, a uma velocidade constante, né? Então, o Ricardo está dirigindo lá, e a Eliana está distraída, nem está olhando para fora, viu que a né? gente colocou aqui. E o Ricardo está numa velocidade constante, 120 quilômetros por hora. Ah, a Eliana não sabe se o carro está parado, se está andando, se está a 60, se está a 90, né? Aqui no Brasil, onde as pistas são super planas, você não tem Maravilhosa. nenhuma ondulação, né? Você está andando a 120, a 160 ou a 250, se você não der olhando para fora, você não percebe que tá andando. Agora, se você acelera ou freia, aí você sente esse movimento. Como a Terra está numa velocidade constante, rodando numa velocidade constante, a gente não percebe. A gente não tá rodando, então a gente não percebe. Outra coisa que a gente consegue, ele não falou o texto, mas ó, o Ricardo aí não vai me deixar me mentir sozinho. Se você joga a água num ralo no hemisfério norte, ele roda em um sentido. Se você joga água num ralo no hemisfério sul, ele roda no sentido contrário, Verdade? certo? Isso, na verdade, até Fala aqui, acontece. fala aqui. Fala aí. Fala aqui, Ricardo. Isso na verdade até acontece, mas os ralos têm que ser tremendamente iguais para que você consiga detectar isso efetivamente. Qualquer irregularidade já pode passar isso daí, porque o efeito é muito sutil. Na verdade, a rotação da Terra pode ser sentida de uma outra forma. Se você botar um pêndulo de uns 60 metros, girando, você vai ver que no hemisfério norte ele gira para um lado, o sentido de girar do pêndulo, ele vai se deslocando para um lado e no sul vai se deslocando para o outro. Vendo? Precisava você hoje aqui. Então, a Terra gira. Só que as pessoas não tinham essa noção, né? De falar que a Terra gira em torno do Sol é uma coisa muito mais, né, recente. O texto hoje vai falar muito disso, né? Dessas experiências das pessoas, né? Ao longo da evolução e dessa percepção da Terra, né? De você não saber que a Terra era redonda, não saber o que são as estrelas, o que são a Lua e assim por diante. Tá? Ele vai falar um monte aqui Ah, de coisas de pessoal antigo aí. Infelizmente, ainda tem gente hoje que acredita que a Terra é plana, né? Mas fazer o quê? A Terra é redonda, tá ok? é. Eu li um artigo esses dias também falando que o pessoal acreditava por que que a Terra era plana.
Ah, é um mapa que ele viu lá, e o pessoal viu, e, enfim. Fez o caminho das Índias lá, não sei o quê. Não é isso? É um mapa de gozação, né? Tá bom, vamos lá. Ah, item 5. Igualmente desconhecida era então a formação das nuvens pela evaporação das águas da terra. A ninguém podia acudir a ideia de que a chuva que caía do céu tivesse origem na terra, donde ninguém havia subir. Daí a crença na existência de águas superiores e de águas inferiores, de fontes celestes e de fontes terrestres, de reservatórios colocados nas altas regiões, suposição que concordava perfeitamente com a ideia de uma abóbada sólida capaz de o sustentar. As águas superiores, escapando-se pelas frestas da abóbada, caíam em forma de chuva, e conforme fossem mais ou menos largas as frestas, a chuva era branda, torrencial e diluviana. Nossa! A ignorância completa do conjunto do universo e das leis que o regem da natureza, da constituição e da destinação dos astros, que, aliás, pareciam tão pequenos comparativamente à Terra, fez necessariamente fosse esta considerada como uma coisa principal, o fim único da criação, e os astros como acessórios, exclusivamente criados em intenção de seus habitantes. Esse preconceito se perpetuou até os nossos dias, apesar das descobertas da ciência que mudaram para o homem o aspecto do mundo. Quanta gente ainda acredita que as estrelas são ornamentos do céu destinados a recriar a vista dos habitantes da Terra? Não tardou, porém, se apercebessem do movimento aparente das estrelas, que se deslocam em massa do Oriente para o Ocidente, despontando ao anoitecer e ocultando-se pela manhã, conservando suas respectivas posições. Semelhante observação, contudo, não teve durante longo tempo outra consequência que não fosse a de confirmar a ideia de uma abóbada sólida a arrastar consigo as estrelas no seu movimento de rotação. Essas ideias primárias, ingênuas, constituíam no curso dos largos períodos seculares o fundo das crenças religiosas e serviram de base a todas as cosmogonias antigas. Mais tarde, pela direção do movimento das estrelas e pelo periódico retorno delas, na mesma ordem, percebeu-se que a abóbada celeste não podia ser apenas uma semi-esfera posta sobre a Terra, mas uma esfera inteira, oca, em cujo centro se achava a Terra sempre chata ou, quando muito, convexa e habitada somente na superfície superior. Já era um progresso. Mas qual o suporte da Terra? Fora inútil mencionar as suposições ridículas geradas pela imaginação, desde os dois indianos, desde a dos indianos, que a diziam suportar por 4 elefantes brancos, pousados estes sobre as asas de um imenso abutre.
Os mais sensatos confessavam que nada sabiam a respeito. Entretanto, uma opinião geralmente espalhada nas teogonias pagãs situava nos lugares baixos, ou por outra nas profundezas da terra, ou debaixo desta. Não se sabia bem a morada dos réprobos, chamada inferno, isto é, lugares inferiores, e nos lugares altos, além da região das estrelas, a morada dos bem-aventurados. A palavra inferno se conservou até os nossos dias, se bem haja perdido a significação etimológica. Desde a geologia, retirou das entranhas da terra o lugar dos suplícios eternos, e a astronomia demonstrou que no espaço infinito não há baixo nem alto. Sobre o céu puro da Caldeia, da Índia e do Egito, berço das mais antigas civilizações, o movimento dos astros foi observado com tanta exatidão quanto o permitia a falta de instrumentos especiais. Notou-se, primeiramente, que certas estrelas tinham movimento próprio, independente da massa, o que não consentia a suposição de que se achassem presas à abóbada. Chamaram-lhes estrelas errantes ou planetas, para distingui-las das estrelas fixas. Calcularam-se-lhes os movimentos e os retornos periódicos. No movimento diurno da esfera estrelada, foi notada a imobilidade da estrela polar, em cujo derredor aos outros descreviam em 24 horas círculos oblíquos paralelos, uns maiores, outros menores, conforme a distância em que se encontravam da estrela central. Foi o primeiro passo para o conhecimento da obliquidade do eixo do mundo. Viagens mais longas deram lugar a que se observasse a diferença dos aspectos do céu, segundo as latitudes e as estações. A verificação de que a elevação da estrela polar acima do horizonte variava com a latitude abriu caminho para a percepção da redondeza da Terra. Foi assim que, pouco a pouco, chegaram a fazer uma ideia mais exata do sistema do mundo. Pelo ano 600 a.C., Tales de Mileto, Ásia Menor, descobriu a esfericidade da Terra, a obliquidade da eclíptica e a causa dos eclipses. Um século depois, Pitágoras de Samos descobre o movimento diurno da Terra sobre o próprio eixo, seu movimento anual em torno do Sol, e incorpora os planetas e os cometas ao sistema solar. Hiparco de Alexandria, Egito, em 160 a.C., inventa o astrolábio. Calcula. É isso? Calcula e prediz as eclipses, observa as manchas de sol, determina o ano trópico, a duração das revoluções da Lua. Embora preciosíssimas para o progresso da ciência, essas descobertas levaram perto de 2000 anos a se popularizarem, não dispondo senão de raros manuscritos para se propagarem.
As ideias novas permaneciam como patrimônio de alguns filósofos, que as ensinavam a discípulos privilegiados. As massas, que ninguém cuidava de esclarecer, nenhum proveito tiravam das ideias novas e continuavam a nutrir-se das velhas crenças. Ou seja, os ensinamentos, né, que aos poucos iam sendo, né, o pessoal iam estudando, vendo esclarecendo, iam percebendo uma percepção mais próxima da realidade, ficava na mão de poucos, né? Não existia essa disseminação da cultura. Não tinha imprensa, não tinha divulgação, não tinha livros, não tinha internet. Então, esse conhecimento ficava na mão de poucos privilegiados. Então, ele fala de egípcios, fala de gregos, fala de... Então, algumas pessoas descobriam, pensavam, discutiam e acabavam divulgando isso muito para os discípulos, uma quantidade pequena de pessoas. Então, a maioria da população ainda acreditava na Terra plana, que da onde vinha a água? Ah, tinha água, água lá em cima, tinha os buraquinhos lá, e algum Deus Essa eu achei melhor. que algum Deus ia lá e abria. Se ele Abria abria uma coisa mais aberta, era a dilúvio. frestinha. Se abria uma coisa mais fina, era uma nevoazinha. Realmente o pessoal era bem criativo, né? Para poder explicar as coisas. Realmente. A realidade é muito mais simples do que a criatividade deles, né? Colocar a terra em cima de 4 elefantes brancos, em cima da asa, também é qualquer coisa linda, Eu não estava romântica. acreditando no que eu estava lendo ali, não. Mas, enfim. É uma poesia, sei lá. Então, tem essas ideias, né? Então, mas entre você descobrir a ideia, você descobrir como é, depois fazer as pessoas crerem nisso. Então, uma coisa é você, ó, é assim. Agora, você provar para as pessoas que acreditavam de uma certa forma, né? Que é uma coisa diferente. Então, como é que você explica para alguém que a Terra é redonda se ela não conhece a lei da gravidade? Não tem, né? A pessoa está de cabeça para baixo, então a pessoa é uma coisa absurda, né? Então, o conhecimento foi sendo desenvolvido na Terra, mas a divulgação foi muito lenta, né? Então, tem divulgando, então tem todas essas ideias muito criativas sobre como é a Terra. Vai saber se não tem gente que acredita nisso ainda, que é assim, Ah, sei lá, com certeza tem gente que acredita né? dessa forma. Ainda na Terra, a gente tem pessoas de vários níveis de evolução, né? É É, uma crença do hinduísmo. oi? Isso é uma das crenças que partem do hinduísmo. Eles acreditavam mesmo nisso do elefante segurando a terra. Uhum. Se você buscar, eu procurei enquanto vocês estavam lendo, porque eu não acreditei no texto, para Nem eu. entender. É do 100 mil anos atrás. hinduísmo. É. O Ricardo está dizendo aqui que é de 6.000 anos atrás. Não, sem Tem um contar novo que chão. pode ser nós mesmo que estávamos lá naquela época, a gente não sabe. De repente, isso é a nossa capacidade de entendimento naquele tempo. Vamos lá. Cerca do ano 140 da era cristã, Ptolomeu, um dos homens mais ilustres da escola de Alexandria, combinando suas próprias ideias com as crenças vulgares,
e com algumas das mais recentes descobertas astronômicas, compôs um sistema que se pode qualificar de misto, que traz o seu nome e que, por perto de 15 séculos, foi o único que o mundo civilizado adotou. Segundo o sistema de Ptolomeu, a Terra é uma esfera posta no centro do universo, composta de 4 elementos: terra, água, ar e fogo. Essa a primeira região dita elementar. A segunda região, dita etérea, compreendia 11 céus ou esferas concêntricas a girar em torno da Terra, a saber, o céu da Lua, os de Mercúrio, de Vênus, do Sol, de Marte, de Júpiter, de Saturno, das estrelas fixas. Do primeiro, cristalino, esfera sólida, transparente. Do segundo, cristalino, e finalmente do primeiro, móvel, que dava movimento a todos os céus inferiores e os obrigava a fazer uma revolução em 24 horas. Para além dos 11 céus estava o empíreo, habitação dos bem-aventurados, denominação tirada do grego pir ou pur, que significava fogo, porque se acreditava que essa região resplandecia da luz como o fogo. Longo tempo prevaleceu a crença em muitos céus superpostos. O número deles, entretanto, variava. O sétimo era geralmente tido como o mais elevado, donde a expressão ser arrebatado do sétimo céu. Paulo disse que fora elevado ao terceiro céu. Afora o movimento comum, os astros, segundo Ptolomeu, tinham movimentos próprios, mais ou menos dilatados conforme a distância em que se acham do centro. As estrelas fixas faziam uma revolução em 25.816 anos, avaliação que denota conhecimento da precessão dos equinócios, que se realiza em 25.868 anos. No começo O do que é a século... precessão dos equinócios? Hã? O Que que é é a isso, Ricardo? precessão dos equinócios? O que é isso? Tá bom, deixa eu me ver aqui. Quando a Terra gira, ela não gira bonitinha no eixo. Ela gira que nem um peão. Sabe quando o peão está quase perdendo o movimento, que ele fica fazendo esse movimento meio circular? Olha aí! Continua, continua. Continua, Ricardo. Então, essa giradinha que a Terra dá é chamada de precessão da primavera e leva 28 mil anos. Então, a explicação é essa, né? Tá claro? Então, a Terra tem vários movimentos. Ela roda em torno do eixo, rotação. 2, ela roda em torno do Sol, translação. Só que o eixo da Terra, em relação ao Sol, ela é ligeiramente inclinado, né? Em torno de 23,5 graus. Só que na hora de você girar em torno desse eixo, ele faz um movimento assim, ó. E ele vai mudando, né? De ano em ano, vai mudando esse daí. Então, esse movimento, como se fosse um peão perdendo força,
A Bom, Sônia que brincou muito de peão. Eu não sei rodar peão, mas deve ser craque nisso. Né? Você roda peão e depois no finalzinho ele fica assim, ó. É que esse é isso mesmo, movimento da Terra, que é chamado da precessão, certo? né? Certo? Nem eu sabia desse movimento. Então, ele está É, dizendo aí, logicamente que a gente tem que lembrar que tem o Sol, a Terra está girando em torno do Sol, a Lua gira em torno da Terra. E o Sol gira em torno de quem? O Sol está parado? Acho Tá que parado. não. Tá parando? O Sol está Não, parado? não, tu tá em movimento. O Sol também está em movimento. O Sol gira em torno de uma outra coisa maior. É. Então, nessas rotações, nesses giros, né, esse movimento de precessão deve estar ligado ao equilíbrio da força de atração, né, força da gravidade, de todo o complexo aonde a Terra está. À medida que ele vai, Para ela não cair. à medida que ela vai se movimentando, ela vai interagindo com outros astros. E tudo isso, esse equilíbrio, faz com que tenha essas coisas aí. Uma maneira Ah, fácil, viu, isso, Rodolfo? Uma maneira fácil de pensar é que os planetas que giram em torno do Sol, por causa da massa dele, ele tem uma força de atração dos planetas, né? Só que essa força de atração é uma seta, é uma força que tem uma seta, uma direção, né? De atrair para ele. Ao mesmo tempo, tem a força centrípeta, que joga no outro sentido. A força centrípeta contra a da atração é que equilibra os planetas, né? É que nem você pegar aquela uma bola e ficar girando assim, né? Ela não escapa e fica lá. Então, no caso daí e mesmo o Sol, ela está submetida a essa força de atração de um outro sistema, né? Só que tem a força justamente que nós chamamos aqui de centrípeta, que equilibra o ponto assim, e deixa em equilíbrio. Porque senão tudo era atraído para o. Né? Chega uma hora que isso daí explode. Né? Como o Sol um dia, quando ele perder sua força, né? Como diz que daqui 5 bilhões de anos ou um pouquinho mais, aí sim. Né? Aí vai desmovimentar tudo. Aí vai ter que encontrar um outro sistema aí para equilibrar. Né? É. Agora, o Emmanuel, no Caminho da Luz, ele fala sobre esse ciclo, né, ele chama de 27 anos, 27 mil anos, né? É, é isso Então, você mesmo. vê, né? Aliás, ele dá outros ciclos, né, maiores também, né? Antes, Mas ele também, cada 27 mil anos, tem uma mudança na vibração dos planetas, da Terra. No caso da Terra, porque ela está condicionada ao movimento dela, né? é. Emmanuel, numa entrevista para a Legião da Boa Vontade, né, que eu mandei para vocês no Zap um tempo atrás, uns dias atrás, ele fala de um ciclo que é em torno desses 26 mil anos, né, desse, que coincide Nossa, com esse ciclo que aí da precessão dos equinócios. E ele acaba detalhando, né, esse ciclo de 26 mil anos, e ele acaba dividindo eles em ciclos menores, de 26 mil anos, depois de, né, e acaba falando, né, relacionando a esse ciclo, acho que até ele está maior, então. Bom, ele relaciona os ciclos, né, com civilizações
Não, acho que É. esses 26 mil anos é uma civilização. E o ciclo que ele fala, acho que é 4 vezes esse 26 mil anos. Mas tudo a ver tem com os movimentos dos astros. Tudo em movimento. Tudo em movimento. Vamos lá. Eu tô 12, né? No começo do século XVI, tá certo. No começo do século XVI, Copérnico, astrônomo célebre, nascido em Thorn, Prússia, no ano de 1472 e morto no de 1543, reconsiderou as ideias de Pitágoras e concebeu um sistema que, confirmado todos os dias por novas observações, teve acolhimento favorável e não tardou a desbancar o de Ptolomeu. Segundo o sistema de Copérnico, o Sol está no centro e ao seu derredor os astros descrevem órbitas circulares, sendo a Lua um satélite da Terra. Decorrido um século, em 1609, Galileu, natural de Florença, Itália, inventou o telescópio. Em 1610, descobre os 4 satélites de Júpiter. Ele calcula as revoluções. Reconhece que os planetas não têm luz própria como as estrelas, mas que são iluminados pelo Sol, que são esferas semelhantes à Terra. Galileu observa-lhes as fases e determina o tempo que duram as rotações deles em torno dos seus eixos, oferecendo assim, por provas materiais, sanção definitiva ao sistema de Copérnico. Ruiu, então, a construção dos céus superpostos. Reconheceu-se que os planetas são mundos semelhantes à Terra e, sem dúvida, habitados. Que as estrelas são inumeráveis sóis, prováveis centros de outros tantos sistemas planetários, sendo o próprio Sol reconhecido como uma estrela, centro de um turbilhão de planetas que se acham sujeitos. As estrelas deixaram de estar confinadas numa zona de esfera celeste para estarem irregularmente disseminadas pelo espaço sem limites, encontrando-se a distâncias incomensuráveis umas das outras, mesmo as que parecem tocar-se, sendo as aparentemente menores as mais afastadas de nós e as maiores as que nos estão mais perto, porém, ainda assim, a centenas de bilhões de léguas. Os grupos que tomaram o nome de constelações, mas não são do que agregados aparentes causados pela distância. Suas figuras não passam de efeitos de perspectiva, como as que as luzes espalhadas por uma vasta planície ou as árvores de uma floresta formam, aos olhos de quem as observa, colocado num ponto fixo. Na realidade, porém, tais agrupamentos de estrelas não existem. Se nos pudéssemos transportar para a reunião de uma dessas constelações, à medida que nos aproximássemos dela, a sua forma se desmancharia e novos grupos se nos desenhariam à vista. Ora,
Não existindo esses agrupamentos, senão na aparência, é ilusória a significação de que uma supersticiosa crença vulgar lhe atribui e somente na imaginação pode existir. Nossa. Para se distinguirem as constelações, deram-se-lhes nomes como Leão, Touro, Gêmeos, Virgem, Balança ou Libra, Capricórnio, Câncer ou Caranguejo, Órion, Hércules, Grande Ursa ou Ursa Maior, ou Carro de Davi, Pequena Ursa ou Ursa Menor, Lira, etc. E para representá-las, atribuíram-se-lhes as formas aparentes que esses nomes lembram, fantasiosas em sua maioria e em nenhum caso guardando qualquer relação com os grupos de estrelas assim chamados. Fora, pois, inútil procurar no céu tais formas. A crença na influência das constelações, sobretudo das que constituem os 12 signos do zodíaco, proveio da ideia ligada aos nomes que elas trazem. Se a que se chama leão fosse dado o nome de asno ou de ovelha, certamente lhe teriam atribuído outra influência. A partir de Copérnico e Galileu, as velhas cosmogonias jamais foram destruídas. A astronomia só podia avançar, não recuar. A história diz das lutas que esses homens de gênio tiveram de sustentar contra os preconceitos e, sobretudo, contra o espírito de seita, interessado em manter erros sobre os quais se haviam fundado crenças supostamente firmadas em bases inabaláveis. Bastou a invenção de um instrumento de óptica para derrocar uma construção de muitos milhares de anos. Nada, é claro, poderia prevalecer contra uma verdade reconhecida como tal. Graças à tipografia, o público iniciado nas novas ideias entrou e não se deixa se deixar embalar com ilusões e tomou parte na luta. Já não era contra indivíduos que os sustentadores das velhas ideias tinham de combater, mas contra a opinião geral que esposava a causa da verdade. Tá por aí. Quão grande é o universo em face das mesquinhas proporções que nossos pais lhe assinavam. Quanto é sublime a obra de Deus, desde que a vemos realizar-se conformemente às eternas leis da natureza, mas também quanto tempo que de esforços do gênio, que de devotamentos se fizeram necessários para descerrar os olhos às criaturas e arrancar-lhes, afinal, a venda da ignorância. Estava, desde então, aberto o caminho em que ilustres e numerosos sábios iam entrar, a fim de completarem a obra encetada. Na Alemanha, Kepler descobre as célebres leis que lhe conservam o nome e por meio das quais se reconhece que as órbitas que os planetas descrevem não são circulares, mas elipses, das quais o Sol ocupa um dos focos. Newton, na Inglaterra,
descobre a lei da gravitação universal. Laplace, na França, cria a mecânica celeste. Finalmente, a astronomia deixa de ser um sistema fundado em conjecturas ou probabilidades e torna-se uma ciência assente nas mais rigorosas bases, as do cálculo e da geometria. Fica assim lançada uma das pedras fundamentais da Gênese, cerca de 3.300 anos depois de Moisés. Nossa. Recente, Ricardo? Ricardo. Eu? O que querem que eu comente? Não sei, comenta alguma coisa. Eu não tenho nada para comentar. Tá todo mundo te ouvindo. Claro. Eu não sei o que comentar, é isso aí. Bom, a gente vê, né, que a ciência vai evoluindo, né, aos poucos, e a divulgação dela demora ainda mais ainda. A gente percebe que, por exemplo, esses grandes, como Galileu Galilei, né, ele falou, ó, a Terra gira em torno do Sol. Até que ele quase foi morto, né? Pela igreja, quase foi Sim, queimado e tal. Aí ele negou, não, eu estava enganado, a Terra está no centro. Aí ele estava saindo lá depois do negócio, aí ele falou, mas que a Terra gira, gira. Mas, então, algumas pessoas, né, que a gente percebe que devem ter sido espíritos que vieram de outros planetas para trazer conhecimento para todos nós. Então, tem espíritos que vieram de Júpiter ou de outros planetas e traz esse conhecimento. Mas a mudança na nossa cabeça é complicada. A gente é meio teimoso para aceitar ideias novas, né? Quando Jesus traz a boa nova, a gente também leva muito tempo até aceitar as ideias de Jesus. Primeiro a gente crucificou Jesus, atirou pedra na cruz, e hoje a gente já está aceitando um pouquinho das ideias de Jesus, né? 2000 anos depois, né? Mas primeiro a gente teve que jogar pedra na cruz, né? Crucifiquem-no, crucifiquem-no. Mas Jesus mandou, né, um monte de enviados, o Galileu, o Copérnico, o Kepler, e assim por diante, para ajudar a gente a desenvolver. E a física, ela foi desenvolvida. Ela foi crescendo, 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 até que um iluminado, no final do século XIX, disse o seguinte: pode parar de estudar as leis da física. Todas as leis da física foram descobertas. Você lembra o nome desse iluminado, Ricardo? Puxa, eu não lembro. Mas ele falou o seguinte, ó, pode parar os estudos de física. Todas as leis já foram descobertas. E realmente, até aquele ponto, muitas leis importantes, que são válidas até hoje, né, já tinham sido descobertas. Essas leis de Kepler, da gravitação e todo um monte de coisa, tinha sido já descoberta realmente. As leis da mecânica clássica é praticamente do século XIX. Mas aí veio um tal de Einstein e trouxe alguma coisinha nova. Mas ele pode mudou falar. o, o enfoque, né? A mecânica clássica praticamente já estava já tudo certo. Mas a mecânica quântica, aí isso, então descobriu-se um outro universo de leis, outro universo de conhecimento que não se tinha.
né? Mas, no final do século XIX, todas essas leis, que parte da população conhecia essas leis? Pouca gente, né? Pouca gente. Pouca gente, né? Então você fala assim, tinha lá o mestre e os seus discípulos. Lá no século XIX não era muito diferente disso. Era o mestre e o pessoal, o grupinho pequeno, né? Aos poucos isso foi sendo difundido, e tem livros hoje, tem internet, tem um monte de coisa, mas ainda tem muita gente que ainda não tem esse conhecimento e não acredita, né? Tem muita gente que ainda não acredita que o homem não chegou a ir para a Lua. Aquelas teorias da conspiração, de não sei o que e tal. É. E, como eu falei, né? Eu li um jornal, se foi na semana passada, semana retrasada, alguma notícia assim, de um rapaz que acreditava que a Terra era plana e que ele foi convencido que a Terra era esférica, né? Então, isso realmente porque às vezes a pessoa fala, o conhecimento da pessoa é aquele, né? E ele ignora algumas leis e não, a pessoa não consegue acreditar em algo diferente. Sim. Isso, né? Então a gente está falando dos elefantes brancos lá, que seguravam a terra. Isso nos hindus, mas tem as teorias nos árabes, tem as teorias dentro da Igreja Católica. Então a Igreja Católica dificultou dentro do Ocidente muito a ciência, né? A ciência teve que brigar muito e teve que muita coisa se esconder e retardar a evolução da ciência, porque algumas pessoas dentro da igreja perseguiam as pessoas que tinham ideias diferentes. Vocês acreditam que a Terra é redonda? Hã? Vocês acreditam que a Terra é redonda? Uhum. Claro. Bom, aqui no interior também tem nego que não acredita que foi para a Lua alguém, né? Mas aqui, eu lembro que quando a gente comprou o sítio, né? E também cuidando aqui com as conversas de caipira e tal, o Tecido sempre gostava de conversar com Sim. eles. Aí vinha essas conversas mesmo. Uma delas era a Terra redonda. Aqui estava falando que a Terra é redonda, né? Porque a parte de baixo não cai, a parte de cima. Mas aí a pergunta do Tecido, poxa vida, ele falava sempre nas palestras dele, né? Aí você, quando você olha para Deus, e Deus está no céu, né? Mas aí o céu, você tá uma bola, então o céu está para cima aqui, Deus está desse lado e o japonês está olhando para baixo. Mas caramba, né? Como é que é isso, né? Aí ficava tudo confuso. Aí um dia a gente estava aqui, conversando com a caipirada aqui, né? E o céu estava que nem hoje aqui, bem estrelado e tal. E naquela época eles tinham soltado já o satélite. E o satélite a gente via passar aqui, né? Tinha as estrelas e É, vinha. eu vi, cheguei a ver Hã? uma vez. Eu cheguei a ver uma vez. Cheguei a ver. Não, é uma coisa interessante, porque aquele satélite, ele passava sempre toda noite, naquele mesmo horário, passava. Ó, vai chegar o satélite, sai lá fora, daqui a pouco estava ele passando aqui. Só pode ser, a Terra tem que ser redonda, porque ele deu a volta, está chegando, né? 24 horas. Então é interessante as conversas que a gente tinha sobre Interessante. esse assunto. Sabe como o Colombo descobriu que a Terra era redonda, né? Cristóvão. Não faço ideia. Cristóvão Não sei, Colombo? cara, mas Cristóvão Ó, Colombo?
Não, eu não lembro como que ele descobriu. Eu só lembro como que nós descobrimos quando a professora nos ensinou. Que você olhava para Ele olhava assim para o mar, a linha do horizonte. na linha do horizonte. Aí ele via Aham, o navio lá longe. Aí não via navio. De repente ele via só a pontinha do navio. E à aham, medida que o navio ia se aproximando, ele ia enxergando cada vez mais o navio. Então ele chegava primeiro à ponta de cima. E depois ele começava a enxergar, mesmo com as lunetas, né? Ele conseguia enxergar lá longe só a pontinha. E depois ele vai e começa a enxergar o resto do navio. Se a Terra for plana, né? Você ia enxergar lá longe o navio inteiro, né? Não só um pedacinho dele. Então ele conseguia, com o binóculo dele lá, a luneta, enxergar o navio, né, de cima para baixo. Aí ele falou, deve ser redondo. Então eu vou para a Índia. Mas em vez de ir para as Índias, para o Oriente, eu vou para o Ocidente. Eu dou a volta e chego nas Índias. Fechando o Brasil. Então, prof, Pode a chamar nossa pelo professora Ocidente. ensinou Desculpa, pode falar. Não, A nossa professora ensinou assim: olha para a linha do horizonte, enquanto você vê a linha do horizonte, parece que o céu encontra com a terra, não tem espaço. E foi assim que a gente entendeu bem o que ela estava falando, essa questão de ser redonda também. Uma das, né? Muito bem. Fala, Ricardo, você ia comentar. Ia falar que a história das Índias era uma história para carochinha. Não, eles chamaram ó, as Américas de as Índias Ocidentais. Eles chegaram nas Índias pelo Ocidente. Então, Assim, teve ó, em Índia lá, uma né? primeira Tinha visão, aí índio, tinha depois é Índia, que prestava atenção nas efetivamente. Índias. Se os indígenas tiveram nome de índios, É que eles chegaram pelo outro lado, Ricardo. É, E você sabe que antes de você ter esse caminho, né, de a Colombo tentar ir para o Ocidente para chegar nas Índias, né, para tentar, porque o caminho mais natural é você ir pelo Mediterrâneo, atravessar lá o Estreito Gibraltar? Gibraltar. Gibraltar? de É, Gibraltar, atravessar, né, é o descer caminho mais pela curto. África, Cabo da Boa Esperança. É. Não, não, por cima, pelo Mediterrâneo, né? Pelo Mediterrâneo, aí você passa lá Mediterrâneo. o Estreito de Suez ali, não. Ah, Canal de Suez. O Canal de Suez, aí Ah, tá. você passa entre a África e a Ásia e chega nas Índias. Mas nessa época, esse canal estava sendo dominado por outros povos. Então, os portugueses, os espanhóis, eles estavam fazendo um caminho diferente. Contornavam a África e lá no extremo sul da África, o mar era muito agitado. O mar era muito revolto, era meio complicado o pessoal navegar bem no sul, né, entre o Oceano Atlântico e o Índico. Eu não sei exatamente por quê, mas lá tem uma agitação muito maior. Eles tinham dificuldade de passar aqui do lado. E lá eles acreditavam que lá era o fim do mundo, porque era muito agitado. E ninguém voltava. Não, tinha uns mais experientes que conseguiam ir e voltar, mas muitos barcos acabavam afundando Quebrando, afundando. exatamente quando passava debaixo ali, saindo, né, do Atlântico e entrando no Índico. E até acho que uma poesia lá de Camões que fala sobre uns monstros que tem ali naquela região. Certo, Andressa? Você que leu Camões.
Entendeu como é? Um pouquinho. Mas é engraçado é a piada, né? O Cabo da Boa Esperança. Hã? Então, chama aquela parte, aquela travessia de Cabo da Boa Esperança, lá no sul da África. E é meio que uma piada, né? Porque é um lugar dos difíceis de passar, né? Esperança. Exatamente nessa região aí, como o Ricardo falou, é Cabo da Boa Esperança. Mas é uma região muito de movimento, né? Que era complicado as caravelas, né? Passarem por lá. Hoje acho que é mais tranquilo com os navios de hoje e tal. Mas o navio que depende de vento, depende de todo o negócio aí, era só alguns que conseguiam passar. Conseguiam achar um caminho, né? Um caminho que Dependia meio que do desse. vento, né? Oi? Dependia do vento. Dependia do Eu vento. acho que o problema todo é que o vento lá é complicado. Então você tinha que ter sorte para pegar o vento que te levasse para o lugar certo. Certo? Beleza? Beleza, beleza. Querem começar um próximo capítulo? Qual é o próximo capítulo? É, meu tamanho do capítulo. Para começar só. Ah, pode ser. Urano. Nossa, Agora é mais fácil, ó. Espaço e o tempo, é coisa tranquila. pode Vamos lá. ser. Vai, Vamos lá. faz mais um Até pouquinho. mais um pouquinho, tá? Vamos lá, capítulo 6. Uranografia geral. O espaço e o tempo. Já muitas definições de espaço foram dadas, sendo a principal esta: o espaço é a extensão que separa dois corpos, na qual certos sofistas deduziram que onde não haja corpos, não haverá espaço. Nisto foi que se basearam alguns doutores em teologia para estabelecer que o espaço é necessariamente finito, alegando que certo número de corpos finitos não poderiam formar uma série infinita e que onde acabassem os corpos, igualmente o espaço acabaria. Também definiram o espaço como o lugar onde se movem os mundos, o vazio onde a matéria atua, etc. Deixemos todas essas definições que nada definem nos tratados onde repousam. Espaço é uma dessas palavras que exprimem uma ideia primitiva e axiomática desse mesma evidente, e a respeito dela, as diversas definições que se possam dar nada mais fazem do que obscurecê-la. Todos sabemos o que é o espaço, e eu apenas quero afirmar que ele é infinito, a fim de que os nossos estudos ulteriores não encontrem uma barreira opondo-se às investigações do nosso olhar. Ora, digo que o espaço é infinito pela razão de ser impossível imaginar-se-lhe um limite qualquer e porque, apesar da dificuldade com que topamos para conceber o infinito, mais fácil nos é avançar eternamente pelo espaço, em pensamento, do que para um ponto qualquer depois do qual
não mais encontrássemos extensão a percorrer. Para figurarmos quanto nolo permitam as nossas limitadas faculdades, a infinidade do espaço, suponhamos que, partindo da Terra, perdida no meio do infinito, para um ponto qualquer do universo, e isso com a velocidade prodigiosa da centelha elétrica, que percorre milhares de léguas por segundo e que, mal tendo deixado este globo, já tenhamos percorrido milhões de léguas. Nos achamos num lugar onde apenas divisamos a Terra sob o aspecto da pálida estrela, passando um instante, seguindo sempre a mesma direção, chegamos a essas estrelas longínquas de que mal percebeis da vossa estação terrestre. Daí, não só a Terra nos desaparece inteiramente do olhar nas profundezas do céu, como também o próprio Sol, com todo o seu esplendor, se há eclipsado pela extensão que deles nos separa. Animados sempre da mesma velocidade do relâmpago, a cada passo que avançamos na extensão, transpomos sistemas de mundos, ilhas de luz etérea, estradas estelíferas, paragens suntuosas onde Deus semeou mundos na mesma profusão com que semeou as plantas nas pradarias terrenas. Ora, há apenas poucos minutos que caminhamos e já centenas de milhões e milhões de léguas nos separam da Terra, bilhões de mundos nos passaram sob as vistas e, entretanto, escutai, em realidade, não avançamos um só passo que seja no universo. Se continuarmos durante anos, séculos, milhares de séculos, milhões de períodos 100 vezes seculares e sempre com a mesma velocidade do relâmpago, nem um passo teremos avançado, qualquer que seja o lado para onde nos dirijamos e qualquer que seja o ponto para onde nos encaminhemos. A partir desse grãozinho invisível, de onde saímos e aqui chamamos Terra. Eis aí o que é o espaço. Né? Como uranografia geral. Como a palavra espaço-tempo é também um termo já por si mesmo definido, dele se faz ideia mais exata relacionando-o com o todo infinito. O tempo é a sucessão das coisas, está ligado à eternidade do mesmo modo que as coisas estão ligadas ao infinito. Suponhamos-nos na origem do nosso mundo, na época primitiva em que a Terra ainda não se movia sob a divina impulsão, numa palavra, no começo da Gênese. O tempo então ainda não saíra do misterioso berço da natureza e ninguém pode dizer em que época de séculos nos achamos, porquanto o pêndulo dos séculos ainda não foi posto em movimento. Mas silêncio, soa na sineta eterna a primeira hora de uma terra insulada. O planeta se move no espaço e desde então há tarde e manhã.
Para lá da terra, a eternidade permanece impassível e imóvel, embora o tempo marche em relação a muitos outros mundos. Para a terra, o tempo a substitui, e durante uma determinada série de gerações, contar-se-ão os anos e os séculos. Transportemo-nos agora ao último dia desse mundo, a hora em que, curvado sob o peso da vetustez, ele se apagará do livro da vida para aí não mais reaparecer. Interrompe-se então a sucessão dos eventos. Cessam os movimentos terrestres que mediam o tempo e o tempo acaba com eles. Esta simples exposição de coisas que dão nascimento ao tempo, que o alimentam e deixam ele se extinga, basta para mostrar que, visto do ponto em que houvemos de colocar-nos para os nossos estudos, o tempo é uma gota d'água que cai da nuvem no mar e sua queda é medida. Tantos mundos na vasta amplidão, quantos tempos diversos e incompatíveis. Fora dos mundos, somente a eternidade substitui essas efêmeras sucessões e enchem tranquilamente da sua luz imóvel a imensidade dos céus. Imensidade sem limites e eternidade sem limites, tais as duas grandes propriedades da natureza universal. O olhar do observador, que atravessa sem jamais encontrar o que o detenha, as incomensuráveis distâncias do espaço, e o do geólogo que remonta além dos limites das idades, ou que desce às profundezas da eternidade de fauces escancaradas, em que ambos um dia se perderão, atuam em concordância, cada um na sua direção, para adquirir esta dupla noção do infinito, extensão e duração. Dentro desta ordem de ideias, fácil nos será conceber que, sendo o tempo apenas a relação das coisas transitórias e dependendo unicamente das coisas que se medem, se tomássemos os séculos terrestres por unidade e os empilhássemos aos milhares para formar um número colossal, esse número nunca representaria mais que um ponto na eternidade do mesmo modo que milhares de léguas adicionadas a milhares de léguas não dão mais que um ponto na extensão. Assim, por exemplo, estando os séculos fora da vida etérea da alma, poderíamos escrever um número tão longo quanto o equador terrestre e supormos-nos envelhecidos desse número de séculos, sem que na realidade nossa alma conte um dia a mais, e juntando a esse número indefinível de séculos uma série de números semelhantes, longa como daqui ao Sol, ou ainda mais consideráveis, se imaginássemos viver durante uma sucessão prodigiosa de períodos seculares, representados pela adição de tais números, quando chegássemos ao termo, o inconcebível amontoado dos séculos que nos passaria sobre a cabeça seria como se não existisse,
Diante de nós estaria sempre toda a eternidade. O tempo é apenas uma medida relativa da sucessão das coisas transitórias. A eternidade não é suscetível a medida alguma do ponto de vista da duração. Para ela, não há começo nem fim, tudo lhe é presente. Se séculos de séculos são menos de um segundo relativamente à eternidade, que vem a ser a duração da vida humana? Boa pergunta. Então, Eterna. a gente tá aqui no planeta Terra. Como a gente mede o tempo? Por horas, né? Horas. Não, Não, tudo bem, horas. Se a gente estivesse em Marte, o tempo seria o mesmo? acho que não. O tempo a gente mede pela luz solar. Seja a interação dele entre quanto tempo o Sol percorre para chegar até a Terra, seja a duração do dia, da noite. É, então é relativo, porque não tem nada a ver com o tempo do universo, tem a ver com o tempo que a gente tem dentro do nosso globinho, né? Então, a gente mede, por exemplo, o tempo em o dia. Ah, são tantos dias. O que é um dia? É uma, 24 horas. é uma rotação, é um movimento Rotação. de rotação da Terra. Ora, bolas. 24 horas. Isso. É uma volta, né? A Terra gira, dando uma voltinha, é um dia. A gente mede anos. O que é um ano? É um movimento de translação. Já que é assim. Então, a Terra gira, leva um ano para girar em torno do Sol. E esse ano, por exemplo, é bissexto. O que significa um ano bissexto? É um dia a mais. É a junção das 4 horas? Não, Bom, seis, seis horas. a minha cunhada nasceu no dia 29 de fevereiro. Ela faz aniversário a cada 4 anos. Então, Ela é é a junção das horas que sobra de cada movimento de translação. Aí, depois de 4 anos, forma mais um dia. Eu aprendi tudo isso na escola, gente, quando eu estava no grupo escolar. Como é que é? Eu ainda estava no grupo escolar, eu não estava nem no ensino fundamental, eu estava no. Isso foi aprendido quando eu ainda estava no primeiro ano, segundo, não, primeiro não, no quarto ano, ali pelo terceiro, quarto ano, onde a geografia Então, começava. A Quarto ano. Terra, ela leva um ano, 6 horas e alguns minutos para girar em torno do Sol. Para corrigir essa rotação, né? Mais ou menos, né? A cada quatro anos, 4 vezes 6, 24. Então, a cada 4 anos, você coloca mais, um dia a mais, é para corrigir essa volta em torno do Sol. Essa Só para corrigir correção o é calendário, né? perfeita? Pronto. Oi? É para corrigir única e exclusivamente o calendário, né? Para poder corrigir o calendário, para você as estações ficarem mais ou menos na posição que estão. Porque se você não fizer a correção, de repente, daqui a alguns anos, em fevereiro vai ser inverno. Tá? Bom, está acontecendo por causa disso. Pois é. Não vendo, não, mas rapaz do céu. Eu acho que Então, precisa corrigir mais. essa correção, ela é perfeita? Não, porque são
1 ano, 6 horas e alguns minutos. Talvez, eu não sei exatamente quanto é. Talvez, juntando minuto, depois de algum tempo a gente vai ter que ter 29 e 30 de fevereiro para poder corrigir, para poder corrigir isso daí. Mas, a cada 4 a gente faz, aumenta um ano. Então, ele está dizendo que a matéria, não, matéria não, o espaço, Passa. o espaço é a diferença entre dois corpos aí. Ele coloca, né, que, só dizer, vou dizer uma coisa, o espaço é infinito, né? Porque mesmo o conceito de espaço, a ciência, ela está modificando ao longo do tempo, né? Falar que não existe, que existe um vácuo absoluto, também é uma coisa que já está fora de cogitação. Então, os conceitos vão se modificando. Tudo que o Kardec está dizendo, você tem que pensar que Kardec ele está no século XIX. Então, todas as ideias trazidas de espaço e tempo de Einstein não estão na cabeça de Kardec. Ele não está ali explicando. Então, alguns conceitos trazidos depois de espaço e tempo, para Kardec ainda não tem. Mas o Espiritismo diz o seguinte, ele abraça tudo que vem, né? Mas você tem que pensar que tudo que está dizendo, né, ainda não tem o conhecimento de Einstein nessa jogada. Outra coisa, essa viagem que ele fala, né, imagine que a gente está num ponto e está se deslocando na velocidade da luz. Hoje a gente faria a tradução não como a velocidade do relâmpago, como a velocidade da luz, né? Essa viagem o Chico fez, né? Lembra da viagem do Chico? Através do espírito, né? Que ele pode ir onde ele O pensa. Emmanuel, ele falou para o Emmanuel, dá para ter uma viagem assim? Aí, o Emmanuel foi levando ele e ele foi enxergando e foi descrevendo exatamente isso que está descrito no livro, né? Na Gênesis. Aí chega uma hora que ele estava tão longe, tão longe, tão longe, que ele falou, Emmanuel, me leva de volta. Eu já estou sentindo saudade do meu cafezinho, do meu pãozinho de queijo. Então, ele acabou fazendo isso, esse tipo de viagem de você enxergar a Terra tão longe que a Terra desaparece. Prof, eu me lembro uma vez que o Celso explicou para nós que o espaço existe entre dois corpos e os corpos nunca se tocam. Sempre haverá um espaço entre eles. Não foi, Celso, que se falou? Isto. Eu lembro disso. Então, agora que estava lendo aí, eu lembrei exatamente sobre isso. Se é o espaço entre dois corpos, sempre haverá um espaço. Mesmo que pareça que ele está junto. Sobre a questão do espaço, eu queria falar sobre a coisa do tempo, né? Que ele diz aí que o tempo ele representa a sucessão de coisas. E a nossa ideia de tempo não é de sucessão de coisas, né? É o tempo que passa, né? É os minutos que passam. E, e existe o conceito de tempo cronológico, que é Cronos, e tem o conceito de tempo que é Kairos. Não sei se vocês já ouviram falar, né? Ah, E o que o Kardec está falando é justamente do sistema Kairos. E o sistema Kairos é aquilo que você faz nesse determinado tempo, o que você produz nesse determinado tempo, né? Então, ele está dizendo assim, ó, que o tempo ele está envolvido numa situação transitória da Terra. Chega um momento que ela vai terminar. Então, vai ter condições, que vai ter sucessão de coisas que vai acontecer, que nós vemos os ciclos, aí falamos do equinócio, 27 mil anos e outros ciclos que existem aí, né?
O fato moral disso daí é que nós precisamos realizar alguma coisa durante o tempo que nós estivermos aqui, né? E qual é a qualidade dessas coisas que nós estamos produzindo nesse tempo, né? Por Realmente. isso que agora chegou a época estamos na transição, né? Para entrar, então, na época mais importante aí para nós. Então, essa época de transição já é um período já que já era calculado pelo plano espiritual. Mas agora, o que é que nós estamos fazendo aqui, né? O que é que nós estamos fazendo aqui? Então aí você vê agora que esses dias de carnaval, pelo amor de Deus, a gente vê tudo aquilo lá e sem criticar aquilo lá, mas você vê o nível das pessoas que ainda são completamente desligadas dessa vida espiritual, de uma espiritualidade, ou então de um pensamento mais além da matéria, né? Porque tem que respeitar também aqueles que não acreditam na espiritualidade. Tem gente que não acredita que a Terra é redonda, então, né? Mas, mas o tempo tem que ter seu aproveitamento, senão ele não será kairós, ele será e também não terá uma sucessão de coisas. Para nós, né, teremos que voltar em certas coisas para poder reviver certas coisas para aproveitar melhor o tempo. Se a gente sair daqui e não conseguir fazer isso, vai para outro planeta do mesmo sistema, você tem que repassar tudo de novo até a gente avançar, né? E a saber aproveitar melhor o tempo no espaço em que a gente foi designado a viver, né? Eu acho que é o lado moral dessa colocação do Kardec. Kairos. Bem, sucessão de acontecimentos, de coisas. Bom, para encerrar, quem quer fazer a prece de encerramento? Vários. A Sônia fez a semana passada, não foi? A Andressa que está falando ali, ó, louquinha para fazer. Sônia faz. Bom, então Vai, vamos Ângela. agradecer. Você vai fazer, Sônia? Vou, Senão a Ângela faz. tudo bem. Se ela quiser fazer, não tem problema. Não, pode, Sônia. Então, Vai lá, faz. Então. vamos agradecer a Deus, nosso Pai, ao nosso querido Mestre Jesus, pela oportunidade que ele nos oferece a cada dia de mais aprendizado, para que nós evoluamos não somente moralmente, mas em tudo, para ganhar conhecimento em tudo que nos faz crescer e nos tirar da ignorância, para que possamos ter a capacidade de avaliar a grandiosidade da obra do nosso querido Pai Celestial e assim valorizar e agradecer por estarmos vivendo nesse sistema. Pedimos, então, que Ele esteja sempre conosco, para que possamos ter a capacidade do entendimento, que a nossa mente alcance todos esses conhecimentos, todas essas informações, e faça com que nós, cada vez mais, elevemos o nosso espírito e sejamos cada vez mais agradecidos. E assim dizemos, em agradecimento a tudo isso, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentações, para que não tenhamos prejudicado o caminho da nossa evolução. E assim agradecemos e dizemos, graças a Deus. Graças a Deus. É,
Eu estou aguardando o casal Ricardo e Eliana aqui na Casa da Esperança. Vou ganhar 2 vezes, 2 bolos. Cadê a cara da tia? Cadê? Verdade. Cadê? Verdade, Celso. Tá bom. Fala pra ele dormir mais.